Bem-vindos! Nós temos visto pelos grupos afora aí, inclusive na internet, alguns tutoriais ensinando a aumentar a antena do transmissor para que se possa atingir uma distância maior. E eu trouxe hoje outros colegas especialistas também no assunto para discutirmos se isto é possível, como fazer e se deve ser feito. Vamos lá? Vamos lá. Então, nós temos hoje como convidado o Jefferson, que vocês já conhecem. E hoje temos aqui quem? Eduardo. Conhecido como Duda. Duda é de Santa Catarina, aeromodelista aí também. Há quantos anos, Duda? São 22 anos. 22 anos? Pô, então nós mais ou menos aqui temos equivalente. Tudo meio nivelado, meio equivalente. Então, do que é que estamos falando? É o seguinte, eu não vou mostrar aqui a marca do rádio, porque não importa, mas estão dizendo, isto já é uma coisa que vem de longa data, que devemos retirar esta antena e adaptar uma antena maior, com maior dB, digamos assim, que é uma unidade de medida para a transmissão de antena, de sinal e etc., que isto vai aumentar a distância, o alcance ao qual o meu avião pode se deslocar em relação à minha posição, à minha área de atuação, digamos assim. E aí, Eduardo e Jefferson, o que vocês dizem? Bom, a primeira coisa que eu digo, na verdade, é que falando de aeromodelo, eu não vejo a necessidade de fazer esse sistema todo, porque qual é a vantagem de se aumentar a distância do alcance do rádio? A primeira desvantagem que eu vejo é a seguinte, vamos exagerar aqui que a 500 metros tu não enxerga mais o avião. Se eu aumentar para 700 metros, vai ser 200 metros a mais que eu não vou enxergar o avião. Lógico que se for falar de FPV ou de drone ou drone racing, aí é outra história. Não, claro. Porque aí daí tu já tem um GPS te dando a localização daquele equipamento, tu tem toda uma telemetria para isso. Mas falando de um aeromodelo convencional, que é o que a gente usa, é só uma distância maior para tu ter que ir buscar o avião. Certo. Eduardo. Complementando aqui, primeiro, um ok aí para todo mundo. É um prazer estar participando do canal aéreo do meu amigo Ronaldo aqui, que eu assisto e acompanho. É muito interessante poder participar desse vídeo. Eu acho que primeiro você tem que pensar que tipo de antena, qual fabricante você está pegando essa antena. Ela é boa? Ela não é boa? Ela está completa? Ou ela é só para um Wi-Fi de dentro de casa? Às vezes você é instruído por um cara de outra cidade, num tutorial, e o cara pegou um equipamento de alta precisão de uma marca boa, digamos. E agora você tem uma antena que você pega do seu Wi-Fi em casa, de uma marca secundária, que você não sabe qual é o tamanho dela, de quanto de potência ela tem. E seguindo aqui o raciocínio do meu amigo Jefferson, a gente é aeromodelista há 22 anos, você tem 2.500 metros de recepção de um rádio, né? Tanto 2.4 quanto se você for para o FM antigo. Desde o AM, nós já voávamos com o AM, já tinha essa distância. Você não consegue enxergar um avião de 2 metros de asa a 350, 400 metros. Ele vira uma mosquinha, um pernilongo. Como que você vai querer aumentar essa distância? Eu acho que é o tipo de coisa que a pessoa procura chifre em cabeça de cavalo, assim que fala, né, bem assim. o Ronaldo? Porque você vai aumentar para quê? Eu acho que isso aí é uma redundância desnecessária, a não ser que o aeromodelista for para a parte do drone, para a parte do FPV, eu quero fazer uma viagem de 4 km, e ainda assim, ouvi dizer, Ronaldo, e vi um rapaz fazendo, que daí não é o rádio que aumenta a potência, não é o receptor que aumenta. A potência é de recepção, é colocada uma placa e uma antena extra no aeromodelo FPV. Então, na minha opinião, Ronaldo, eu acho que é uma redundância desnecessária. Acho que a pessoa está procurando sarna para se coçar. Porque se fizer de uma maneira incorreta, você vai derrubar seu aero. E aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma pessoa que quer fazer isso num trainer, um treinador. O cara é inexperiente, está aprendendo. Ele não vai voar mais do que 200 metros. Com certeza. Ele vai ficar fazendo o orbital na pista. Vai treinar 8 no céu. Então eu acho desnecessário. Esse é meu toque, na minha opinião, Ronaldo. Eu acho que é desnecessário. A gente está falando aqui, isso tem que ficar muito claro, de aviões. Não estamos falando de drones, não estamos falando de quadricópteros e nem de voo FPV. E eu acho que é aí que dá confusão. Ah, eu vou colocar uma antena porque o meu amigo colocou, mas o cara voa FPV
Eu tenho um amigo meu que o drone dele vai a 3 km, mas ele voa FPV também. Ou se ele não tiver, ele tem sistema autônomo que controla isso. Então, são situações diferentes. Não é uma questão de ser certo e errado. É uma questão de ser desnecessário. E aí, já aproveitando o assunto que o Eduardo tocou numa questão bem interessante, é comum o pessoal fazer o seguinte: quebrou a antena do meu transmissor, ou do receptor, isso também acontece. Qual é a primeira coisa que eles pensam em fazer? Eles pegam uma antena de roteador Wi-Fi e adaptam para esse sistema. Porque eles olham ali, o fio é igualzinho, o conector é mais ou menos parecido, que é o principal problema que tem, porque olhando a grosso modo, parece que o pino de encaixe é idêntico, e às vezes não é. Como é um componente, um conector muito pequeno, está sujeito a falha. Então o pessoal às vezes faz algumas adaptações. Por quê? Normalmente relacionado a custo, porque é óbvio que uma antena original de um rádio Futaba, um JR, vai custar muito mais caro do que uma antena de um roteador Wi-Fi. Isso aqui deve custar 15, 20 reais. Eu até nem sei quanto estaria uma antena de um equipamento original, mas com certeza é mais caro. E às vezes também não é uma questão somente monetária, financeira. A gente tem uma porrada de pessoal que assiste o canal, que está nos nossos grupos, que eles moram lá para cima, na parte norte do país, do Nordeste, que é um caos. Às vezes o cara quer comprar uma bateria de 50 reais e o frete custa 200. É quase que impraticável. Então assim, se este for o caso, vamos lá, outro assunto agora. A antena arrebentou, eu vou adaptar. Eu sempre toco nesse assunto. Faça se você tem as ferramentas corretas para fazer e se você tem habilidade. A solda deste cabo coaxial aqui dentro é extremamente crítica. É literalmente um fiozinho de cabelo a parte do sinal com uma malha externa. Se tu tiver um ferro de solda numa temperatura um pouquinho fora do padrão, ele derrete e funde as duas. E o cara acha que está funcionando. Eu sei de muitos aí que fizeram essa soldinha, perdi sinal. Não perdeu o sinal, tu botou a antena em curto. Outra coisa que é muito importante cuidar, que nem o Ronaldo falou. Pode haver casos de que a pessoa tem que fazer esse tipo de adaptação por algum motivo. Ou não tem condições de pegar uma original, ou é inviável pela região que mora. Mas uma coisa muito importante a fazer faça a adaptação que for feita. Faça bem feito, que nem o Ronaldo disse, mas faz um teste de alcance no campo. Que ninguém mais faz hoje, né? Até eu vou defender esse pessoal que não faz. Que eu vou confessar, porque eu também não faço. Mas eu assim, também, às vezes esqueço. Um equipamento que tu conhece e um equipamento que não sofreu nenhuma queda, um equipamento que é bem cuidado, bem acondicionado, bem carregado, a pessoa acaba não fazendo. E não é pecado. Mas o problema é o seguinte, tu vai modificar o equipamento. Tu vai botar uma peça não original no teu equipamento de transmissão. E se tu não vai fazer um teste de alcance, aí é suicídio. Faça um teste de alcance. Se não der no mínimo os 30 passos que tem que dar um equipamento original, não voe. Mas eu vou voar... Não vai. É arriscado. Se tiver que fazer, que vai existir alguma hora, o cara vai ter que fazer uma coisa desse tipo. Faça bem feito. Se tu não tem condições de fazer, vê se acha um radiotécnico da tua região, ou uma pessoa que mexe com computador, ou uma pessoa que tem um pouco mais de habilidade com esses equipamentos, e depois faça o teste de alcance. Se não der no mínimo os 30 passos, não voa, que é arriscado demais. Eu vou dar uma dica importante. Na nossa pista a gente costuma fazer teste de alcance quando é trocado o receptor de lugar, ou quando você está testando um novo avião. Você não sabe se aquela parede do avião pode dar alguma interferência, se as posições de fio estão erradas. Você testou uma vez, provavelmente você vai usar durante anos e não vai ter problema. Mas toda vez que você fizer uma nova instalação, você testa. Porém, eu vou falar para vocês uma coisa. Um amigo meu derrubou com um rádio 2.4, de uma marca chamada Spectrum. Ele teve um problema no receptor, ele não era original. Ele fez o teste com os 30 passos e funcionava. Ele testou o avião, deu power safe no motor, ele apagou o motor, o avião caiu. Depois a gente pegou uma moto, e porque a gente tem uma pista muito longa, a gente trabalha numa grameira, a gente voa numa grameira, e a gente foi quase que 500 metros para frente e o rádio não funcionava mais. Então é isso que acontece quando você às vezes confia nos 30 passos. Se você quiser ter uma confiança maior ainda com o seu equipamento, Jefferson, em alguns casos,
é melhor você dar um pouquinho mais. Caminha uns 50, 70 passos e testa se não vai tremer nenhum comando, se quando você virar o aileron todo pro lado, deixa um amigo lá para ver se não vai tremer, e aí você voa. E outra coisa que eu ia dar dica por final da minha parte aqui é o seguinte: quando você quiser fazer uma adaptação, a gente já disse que não é necessário, não é preciso. Mas se você quiser fazer, vai no manual desse cara, do equipamento de que você pegou esse cara, e vê o sinal que ele transmite, qual é a potência que ele transmite por milissegundos, que existe ali toda uma combinação, né? E cada um tem uma especificação. Não sai pegando qualquer antena aí e querendo fazer a adaptação que você vai fazer em ACA. E às vezes, por causa de uma economia de R$50, você vai derrubar o equipamento de R$1.000, de R$2.000. Essa é a dica, pessoal. Então, pessoal, não é necessário aumentar a antena. Passou aí de 300, 400 metros, a gente já não sabe mais se o avião está indo, voltando, de dorso, está num voo nivelado, não tem como saber, porque os olhos não alcançam mais. E se for necessário uma substituição, opte sempre pelo original. É mais caro, mas vai ser garantido. Lembrando, Ronaldo, que a legislação brasileira só permite o voo de aeromodelo ANAC até 200, 400 metros de altura. Bem lembrado, tem isso. Se você quer voar mais de 400 metros de altura, você já está errado perante a lei. Você pode ser penalizado por isso, porque os helicópteros e aviões, nas cartas de voo, eles têm toda a área de aeromodelismo um bloqueio aéreo de 400 metros de altura pela distância de segurança de cada pista. Isso a cobra que determina. Então, quando o cara vai voar o helicóptero, Ronaldo, ou ele vai voar o avião, ele olha na carta e tá ali, Clube de Aeromodelismo de Alvorada, por exemplo. Ele não pode passar abaixo de 400 metros. Fica essa dica aí final. Boa, excelente, porque às vezes o pessoal, é uma tendência que a grande maioria tem de copiar aquilo que está sendo feito. Ah, mas o meu amigo tem um drone Phantom, ele voa a 2 km de altura. Ele pediu autorização para isso. São voos completamente diferentes, certo? Até o próximo encontro, inscreva-se no canal e vamos voar. Um abraço.